Eu encontrei meu antigo valentão do trabalho enquanto ele estava em um encontro. Então, em junho, deixei um local de trabalho muito tóxico de 8 anos. Eu saí principalmente devido a um colapso por excesso de trabalho. Mas essa pessoa em particular tornou o trabalho lá ainda pior, além do trabalho excessivo. Esse cara era um ano mais novo que eu. Ele era um homem de 30 anos, o tipo de cara que parece ter chegado ao auge no ensino médio, mentalidade muito atlética e infantil também. Ele fazia parte da minha equipe de 4. Eu era civilizado com ele só porque eu tinha que trabalhar com ele, mas ele era meu valentão no local de trabalho. Além da brincadeira geral no local de trabalho, esse cara, vamos chamá-lo de Chris, era implacável com suas provocações. O que normalmente seria classificado como brincalhão, sempre o empurrava para o bullying porque ele nunca sabia quando desistir. E se ele percebeu que você estava ficando estressado ou irritado? Ele usaria você como alvo de suas provocações pelo resto do dia. Ele seria super legal com você quando são só vocês dois, mas assim que ele tem uma audiência, ele escolhe sua vítima e vai provocá-la constantemente no que ele chamaria de brincalhão. E se você ficasse irritado e se defendesse, ele diria que está apenas brincando e fingiria ser a vítima. Ele é esse tipo de pessoa. Uma coisa específica que ele absolutamente perdeu qualquer respeito que eu tinha por ele foi quando eu ainda estava trabalhando lá. Um ex-funcionário escreveu uma crítica muito agressiva e irritada no Glassdoor sobre a empresa. Só porque essa pessoa usou uma frase que eu uso, o Chris achou que a resenha era eu. Por mais que eu provasse que não era eu, nem tinha conta no Glassdoor na época. Ele foi implacável com a campanha em torno do escritório que eu era a pessoa que escrevia. Eu também acredito que ele disse ao chefe que foi eu quem escreveu quando saí e é por isso que não consegui nenhum trabalho freelance deles depois. Então, depois que saí do meu local de trabalho, minha antiga equipe ainda tem um grupo de WhatsApp do qual faço parte e ainda conversamos quase todos os dias nele. Depois que saí, o bate-papo em grupo ficou um pouco quieto, presumi que eles fizeram um novo apenas deles, o que é justo. Mas o bate-papo ainda continuava acontecendo ocasionalmente. Eu deixei de seguir e desfazer a amizade de Chris no Facebook e Instagram porque eu simplesmente não queria mais estar associada a ele. No meio do bate-papo em grupo, ele manda porque você deixou de me seguir e me desfazer da amizade no Facebook. Enquanto também me marca. Ele escreveu esta mensagem às 6h30. Acordei com essa mensagem transmitida no chat em grupo. Isso me irritou. Então eu fui honesto e disse que ele é um valentão e em vez de fazer uma grande coisa disso, eu prefiro apenas removê-lo da equação. Eu também disse que era imaturo da parte dele fazer isso no bate-papo em grupo e não em particular. Ele não disse nada, apenas saiu do chat em grupo e me bloqueou em tudo. O bate-papo em grupo praticamente morreu depois disso. Eu estava na época, lívido. Este homem de 30 anos incendiou o chat do grupo, viu o que eu disse e saiu correndo. Achei que devia ser uma bênção disfarçada porque finalmente consegui dizer o que queria para ele e agora não tenho para reencontrá-lo novamente. Mas eu estava errado. 3 meses depois, eu e meu marido estávamos andando pela cidade e paramos em um pub para comer alguma coisa. E eis que eu vejo Chris lá com uma nova garota que eu não tinha visto antes. Eu estava me sentindo extremamente confiante e decidi me aproximar. Eu fui e disse: "Ei Chris, muito tempo sem nos vermos." Com um grande sorriso no rosto, Chris parecendo um servo nos faróis, o tipo perfeito de bochechas vermelhas. Perguntei-lhe: "Como estão as coisas? Você está indo bem?" E ele respondeu de uma maneira muito normal, claramente não querendo que a conversa continuasse e parecendo estranho pra cara na frente de sua nova garota. Ela perguntou como nos conhecemos. Eu generosamente esperei que Chris dissesse: "Nós costumávamos trabalhar juntos." Então acrescentei: "Sim, é muito engraçado. Chris costumava ser meu valentão no local de trabalho. Ele é a razão pela qual eu lutei financeiramente depois que deixei meu antigo emprego, porque ele me acusou de escrever uma crítica hostil à empresa, o que provei que não fiz e eu perdi muito trabalho freelance por causa disso." Ele ficou boquiaberto. Rosto mais vermelho que um semáforo. A nova garota claramente parecendo confusa e desconfortável. Nenhum deles respondeu. Eu não queria que continuasse por muito mais tempo, pois não era realmente justo com ela. Mas só para colocar sal na ferida eu disse: "Então essa é sua nova namorada Catherine."
Ou é Georgia? O que aconteceu com Sarah desde que alguém disse que você ainda estava com ela na semana passada? Todas essas são completamente verdadeiras. Essa garota passa de confusa a irritada em um piscar de olhos e apenas encara Chris. Eu apenas digo, opa, eu realmente falei mais do que devia, não é? É melhor eu ir. Foi bom ver você de novo, Chris. E fui embora. Meu marido, embora se sentisse mal pela garota, o que eu também senti, mas também, eu poderia tê-la salvado de inevitavelmente ser dispensada por ele algumas semanas depois, quando ele se cansasse dela. Estava muito orgulhoso de que eu finalmente consegui meu encerramento. Vingança contra ele. É incrível. Como se eu me sentisse mesquinho pra caralho, mas era bom que finalmente houvesse algumas consequências para esse tal de Chris ser um idiota. Chamou a polícia para minha filha por assistir a um filme. Nenhuma soneca da tarde para você. Então, acabei de ler uma história aqui que me lembrou a história de vingança pessoal do meu pai. Eu tinha cerca de 10 a 12 anos quando isso aconteceu. Nossa velha vizinha era uma dona de casa intrometida e preguiçosa. Ela gostava de reclamar de quase tudo. Minha irmã, 5 anos mais velha, tinha amigos da mesma idade alguns anos mais velhos e eles costumavam vir à nossa casa na maior parte dos finais de semana. Às vezes seria um casal de amigos, outros até 15 ou mais. A vizinha, surpreendentemente, nunca reclamou de um bando de adolescentes estar em nossa casa todo fim de semana. Até que ela ficou, eu acho. Eles nunca faziam muito barulho. Meu pai trabalhava nos fins de semana e a regra número 1 era não ficar acordando meu pai. Isso foi durante as férias escolares no verão, então meu pai teve o dia seguinte de folga. Minha irmã tinha 3 amigos e naquela noite, tudo o que eles fizeram foi assistir a um filme. Não era alto, papai não podia ouvir da nossa varanda, eles nem ficaram até tarde. Eles foram para casa por volta das 21h30. Logo depois das 22 horas, 2 policiais bateram na nossa porta. Uma reclamação de ruído da nossa vizinha sobre uma festa selvagem. Eles estavam obviamente confusos quando foram recebidos por um cara mal-humorado de 30 e poucos anos em um roupão, livro em uma mão, cigarro na outra, xícara de chá na mesa à sua frente, apenas relaxando em sua varanda, em vez da selvageria da qual eles tinham sido informados. Papai ficou tipo, olha, eu odeio as crianças vindo aqui, mas hoje à noite, 3 crianças estavam aqui assistindo a um filme. Eles saíram há mais de meia hora. Eu não sei o que diabos ela está falando. Ele ficou enfurecido. Ele não gostava da nossa casa ser o local designado para visitas, mas, como a mãe sempre disse, pelo menos sabemos onde nossa filha está. Mas mesmo naquela noite, ele não ficou chateado porque era um pequeno grupo assistindo a um filme. Se fosse qualquer outra noite, ele ficaria irritado porque apenas venha e diga que eles estão falando muito alto, mas não chame a polícia porque eles estão assistindo a um filme. Nosso vizinho sempre tirava sonecas à tarde às 13 horas. O quarto dela ficava a 5 metros da nossa entrada, bem perto. Nosso jardim também era enorme. Nossa casa era bem pequena e ficava em mais de um quarto de acre. 2/3 daquele quarto de acre era o nosso jardim da frente. Bem, no dia seguinte, o gramado precisava ser cortado. Sendo verão, nossas temperaturas de verão chegam aos 40 graus Celsius. O pai normalmente corta a grama o mais cedo possível da maneira mais eficiente possível. Normalmente levaria 40 minutos. Não naquele dia. Ele esperou até 12h45. E então ele ligou o cortador. E fez isso da maneira mais turbulenta possível. 2 horas cortando. Então, sendo o campista responsável que é, decidiu que era hora de contar as estacas da barraca. Eles são mantidos em uma caixa de metal do exército. Há cerca de 300 pinos lá, porque sim aparentemente. Então, para a entrada de automóveis, bem ao lado da janela do quarto dela. Um pino de cada vez, ele tirou, levantou-se e jogou com força total na calçada. Bang, clang, clash, você entendeu. Um de cada vez, ele os pegou na entrada da garagem, levantou-se, jogou-os com força total na caixa de metal. Bang, clang, clash. Ela saiu para fazer uma carranca para ele algumas vezes, mas não disse uma palavra. Ele estava muito irritado naquela noite devido à provável insolação, mas ele sempre tinha tanta alegria ao contar a história.